Oi gente, aproveitando que nós estamos no Outubro Rosa, nós trouxemos hoje aqui um dos temas que é mais pedido por vocês e a gente estava em dívida para falar disso aqui. Autismo feminino ou autismo em mulheres. Bom, se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Chaloe Comin, sou psicóloga, sou diretora de ensino aqui da Academia do Autismo, sou especialista em autismo, especialista em análise do comportamento aplicada e eu também sou uma mulher dentro do espectro do autismo. Como eu disse no início, esse é um dos temas mais pedidos aqui por vocês e ainda é um mistério. Por que que o autismo feminino, o autismo em mulheres, parece se manifestar de forma diferente nas meninas? E é isso que nós vamos falar aqui agora. Apesar dos estudos do CDC trazer pra gente que o autismo ele é mais frequente nos meninos do que nas meninas, em média ali 4 vezes mais, estudos até mais recentes diminuíram um pouco essa discrepância, né, de 3 meninos a cada uma menina. Estudos ainda mais recentes começam a demonstrar que essa diferença ela pode não ser tão discrepante assim. Essa diferença que a gente vê nos estudos oficiais de 3 para 1, 3 meninos para cada menina, é quando a gente fala de amostras de crianças. Quando a gente vai para amostras de adultos, a coisa fica um pouco diferente. A gente já encontra estudos que mostram uma diferença de 2 para 1 quando a gente fala de adultos, e existem até um estudo que hipotetiza que essa diferença seria de 1 para 1, ou seja, existe a hipótese ou a possibilidade da discrepância entre o diagnóstico de autismo em meninos e meninas, na verdade, nem existir, né? Esse estudo ele é hipotético, ele precisaria ser replicado, é só uma hipótese, mas isso é só para ilustrar que essa diferença entre meninos e meninas em relação ao diagnóstico, ela pode não ser tão grande quanto a gente imagina. Bom, os critérios diagnósticos para o autismo, eles são os mesmos, tanto para meninos quanto para meninas, tá? Não existe um critério para diagnosticar autismo em homens e um critério para diagnosticar autismo em mulheres, tá? Os critérios, eles são os mesmos. O que os estudos têm mostrado, né, e também pelo relato de muitas mulheres dentro do espectro do autismo, é que a manifestação dessas características do autismo nas mulheres costumam ser diferentes, né, por uma questão básica. Homens e mulheres, biologicamente, são diferentes, então a manifestação de algumas condições, elas também são diferentes entre homens e mulheres. Por exemplo, mulheres, elas costumam ser mais motivadas para a interação social, elas costumam ter melhores habilidades de imitação, elas costumam, né, ter interesses restritos, mais condizentes ali com os pares de meninas de outras idades, e elas costumam também imitar comportamentos para adequar o próprio comportamento ao contexto mais do que os meninos, e isso acaba gerando uma impressão de que não existe ali uma condição de autismo para essa menina. Então, a manifestação dessas características é que ela é diferente, elas são mais sutis, principalmente quando a gente fala de mulheres do lado do nível 1 de suporte que não tenham em comorbidade o transtorno de desenvolvimento intelectual. Então, essas mulheres ou essas meninas, elas podem passar abaixo do radar diagnóstico, ou seja, elas podem ser subdiagnosticadas. Falei agora há pouco que as mulheres, as meninas, elas costumam ter mais motivação para imitar o comportamento das pessoas, principalmente das suas amigas e das pessoas próximas. E isso faz com que, então, as mulheres consigam mascarar as características do autismo. E isso a gente conhece como masking. O que é masking, traduzindo para o português, significa mascaramento, como eu já falei, que é esta capacidade que as mulheres têm de esconder as características do autismo que intuitivamente, conforme elas vão convivendo, elas começam a perceber que elas não são aceitas ou que elas são inadequadas ou que elas são diferentes quando elas se comparam
com as amigas, com as primas, com as demais pessoas que convivem com ela. Então ela começa a mascarar. Mulheres fazem isso muito mais do que os meninos, com o objetivo de serem mais aceitas socialmente, até porque as mulheres, por uma questão cultural, elas são muito mais estimuladas a serem mais passivas, a serem mais boazinhas, a serem mais sociáveis e a corresponderem mais às expectativas sociais de um modo geral, e elas acabam criando então estratégia para se encaixar, até por uma pressão cultural também. Então isso também afeta e faz com que o diagnóstico nas mulheres aconteça mais tardiamente. Esse esforço ele pode ser tanto consciente, como a pessoa também pode não ter tanta consciência assim desse esforço que ela faz para esconder as próprias características, e isso começa a aparecer, ela começa a trabalhar autoconhecimento muitas das vezes em terapia, para tratar outras condições, que são as comorbidades, as mais comuns, principalmente em mulheres, são a depressão, a ansiedade, e muitas vezes essas mulheres procuram ajuda, né, de saúde mental para tratar essas condições, e elas acabam então se descobrindo autistas. Na verdade, o diagnóstico de base é um diagnóstico de autismo que sempre existiu, e a depressão e a ansiedade foram comorbidades que se desenvolveram por conta das dificuldades que são inerentes ao autismo em relação à comunicação social, à dificuldade de interação e comunicação social, e aos interesses restritos, aos interesses estereotipados, que ela mesma percebe que é diferente dos demais, e ela faz um esforço imenso para esconder essas características e também para corresponder às expectativas sociais. Isso leva a uma exaustão, a um burnout, a um adoecimento e a várias questões e prejuízos na saúde mental. E esse diagnóstico tardio, então, traz para essas mulheres autistas muitos desafios. Como existe uma expectativa até cultural, uma pressão cultural para que a mulher corresponda às expectativas sociais de ser uma mulher, então, que consegue se relacionar bem, que ela é sempre solícita, né, que precisa casar, ter um esposo, uma esposa, uma família, filhos, né? Essa mulher encontra, então, muitos desafios quando ela precisa ou quer formar relacionamentos íntimos, seja relacionamento afetivo ou amizades, e ela começa a perceber que os desafios são muitos, né? O déficit de comunicação e interação social faz com que a convivência e a interação com outras pessoas que ela consegue mascarar quando ela está num bar conversando com os amigos, seja mais difícil na hora que ela precisa conviver ou se relacionar com uma outra pessoa. Ela não vai ter energia para mascarar ou esconder algumas características o tempo todo. Então essas mulheres entram num estado de sofrimento muito grande, porque elas não conseguem muitas vezes ter um relacionamento de qualidade, elas ficam mais vulneráveis a situações de abuso, elas não conseguem iniciar ou manter amizades. No trabalho, elas podem ter queixas em relação ao seu comportamento, mesmo que elas sejam tecnicamente muito boas ou muito inteligentes. A queixa, o feedback que geralmente essas mulheres recebem, né, das suas lideranças, é que a interação, a comunicação, ou que ela não é participativa quando a gente vai para o aspecto social, né? Aquela mulher que não conversa muito com os colegas, não participa muito dos eventos que acontecem, não se mostra motivada a conversar ou a bater papo ou a trocar ideia com os colegas de trabalho, e isso começa a ser mal visto. Essa mulher começa a ser interpretada como uma pessoa metida, como uma pessoa grossa, ou pouco interessada, pouco motivada, ou que trata as situações ou as pessoas, ou até o próprio assunto de trabalho com desdém, quando na verdade não é desdém, é uma dificuldade de comunicação social, é uma dificuldade de adequar o seu comportamento àquele contexto.
e que exige dela um esforço muito grande e ela não consegue fazer isso 100% do tempo, porque é muito exaustivo, é muito cansativo, porém o ambiente não entende, muitas vezes a própria mulher, pela falta ainda de diagnóstico de autoconhecimento, também não entende e ela vai adoecendo cada vez mais por notar essa diferença dela dos demais. Mas por que é tão difícil diagnosticar autismo em mulheres? Além de tudo isso que a gente falou, das mulheres terem mais motivação para imitação e para gastar energia para adequar o próprio comportamento para corresponder a expectativas sociais, existe também uma linha de pesquisa que diz que os instrumentos que foram construídos para fazer o rastreio do TEA, eles são instrumentos que eles foram essencialmente construídos considerando a manifestação das características do TEA no comportamento masculino. Até por um processo lógico, né? Já que existem estudos e evidências que dizem que o autismo ele é mais prevalente em meninos do que em meninas, esses instrumentos então foram construídos sob esse viés. Então hoje não existem bons instrumentos que rastreiam essas manifestações do autismo no comportamento feminino de forma que a gente possa considerar fidedigna para pegar então essas nuances, essas diferenças da manifestação do TEA nas mulheres. E isso é um ponto de alerta para quando a gente vai fazer então o diagnóstico dessas mulheres ou quando a gente conversa com uma mulher que tem a hipótese ou quando a gente tem a desconfiança de que possa existir ali o autismo como uma condição presente. Então, qual seria a solução para a gente mitigar o risco dessas mulheres passarem abaixo do nosso radar diagnóstico? Bem, existem alguns estudos, algumas pesquisas que já trazem para a gente algumas direções clínicas para esse rastreio em mulheres que precisa ser mais cuidadoso e considerar essas diferenças de gênero, a manifestação das características do autismo em mulheres e em homens. Tem uma pesquisa, um estudo muito bacana que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, que traz pra gente então algumas dessas recomendações que eu vou listar aqui para vocês. Então, se vocês quiserem se aprofundar no assunto, baixem o artigo, façam a leitura, aprimorem aí os estudos de vocês. Então, quais seriam essas orientações? Eu vou fazer a leitura aqui com vocês agora do que diz esse estudo, mas vai aparecer na tela aí para vocês. Primeira orientação: a avaliação precisa ser longa e abrangente. E o que esse estudo diz pra gente? As avaliações para mulheres devem ser prolongadas e realizadas em várias sessões, permitindo que os clínicos observem como elas lidam com a fadiga e situações espontâneas que elas trazem no relato. Segunda orientação: a exploração cuidadosa de histórias pessoais. É útil, então, pedir exemplos pessoais mais específicos para garantir que essas dificuldades, então, relatadas por essas mulheres, elas são, de fato, baseadas em experiências reais e não em pesquisas feitas sobre autismo pelas próprias pacientes, né, ou clientes, ou pessoa que está sendo avaliada. Terceira orientação: uso de informantes. E o que esse estudo quer dizer com o uso de informantes? Obter informações também de alguém que conheceu a pessoa na infância, de alguém que convive com ela diariamente, pessoas próximas também que possam participar desse levantamento de informações para avaliação clínica. Tá? E algo muito importante também, que precisa ficar claro desde o início, quando a gente recebe uma mulher que ou tem uma hipótese ela mesma de diagnóstico de autismo, ou trazido, acompanhado por algum amigo e familiar, é fazer um gerenciamento da expectativa. O estudo também traz isso pra gente, que é preciso explicar para essas mulheres desde o início que a avaliação pode resultar em um não diagnóstico de autismo, né? E explicar então a existência do conceito de fenótipo ampliado do autismo, explicar então de forma mais aprofundada outras hipóteses diagnósticas e os possíveis caminhos que
Ao final dessa avaliação, essa mulher pode chegar, porque as mulheres, quando elas procuram uma avaliação, muitas das vezes elas procuram uma resposta, né? E esse estudo deixa claro que desde o início é importante orientar, né, que vai ser feita uma avaliação, que a gente pode chegar num resultado positivo para a TEA ou num resultado negativo para a TEA. E se o resultado for negativo para a TEA, a gente precisa explicar com muitos detalhes, chegar a uma outra hipótese diagnóstica ou pedir uma avaliação mais especializada se a hipótese diagnóstica for outra condição e não o autismo. Tá? E a quinta orientação que esse estudo traz para a gente, então, é o apoio alternativo. Quando o diagnóstico do autismo ele não é dado, como a gente estava falando, é importante validar as dificuldades trazidas por essas mulheres e oferecer apoio e orientação para hipótese e busca de outros possíveis diagnósticos para que ela tenha uma melhor qualidade de vida e cuide da sua saúde mental. Existem também alguns instrumentos que não são validados aqui no Brasil, infelizmente, mas que eles podem ajudar a fazer esse rastreio mais cuidadoso quando nós estamos avaliando mulheres autistas. Um desses instrumentos, ele se chama CAT-Q ou CAT-Q. O CAT-Q, ele é um instrumento, um checklist para avaliação de tendência ou comportamentos de mascaramento. Esse instrumento, ele não é um instrumento de rastreio diagnóstico de autismo propriamente dito, mas ele é um instrumento que pode ajudar a identificar sinais de que uma pessoa está mascarando algumas características do TEA. Então, inserir este instrumento no rastreio diagnóstico pode ajudar bastante a ter uma avaliação mais aprofundada. Esse é um exemplo de instrumento que atualmente existe. Existe também um checklist de uma autora chamada Samantha Kraft. É um checklist não oficial e ela mesma deixa isso bem claro. E ela montou esse checklist de acordo com a própria experiência e pelo fato dela também ser uma mulher autista. Esse checklist contém 114 itens e ela fez um método de rastreio com uma mensuração de probabilidade ou não dessa mulher estar no espectro do autismo, a depender do resultado desse questionário. Então, se forem assinalados ali em média de 75 a 80% dos itens, né, que tem neste questionário, ela conclui então que existe uma forte probabilidade dessa mulher estar no espectro do autismo e ela conclui também que, tendo um resultado positivo ou negativo para essa possibilidade de TEA, é aconselhável que essa mulher procure então uma avaliação mais aprofundada e especializada. São esses alguns dos instrumentos que a gente tem hoje que podem ajudar no rastreio diagnóstico, além dos instrumentos que são considerados hoje como padrão já para rastreio do TEA. Instrumentos como a SRS-2, o AQ ou a DOS, que são instrumentos considerados aí padrão ouro para rastreio diagnóstico de autismo, eles também devem ser usados. Mas existem alguns alertas em relação à sensibilidade desses instrumentos para pegar essas manifestações das mulheres que possivelmente possam estar no espectro do autismo. O A2, por exemplo, é um instrumento, existe um artigo também que fez um levantamento e que viu que um dos módulos desse instrumento ele pode não estar tão sensível às características de adultos autistas, principalmente de mulheres autistas. Então existem já na literatura esses alertas e por isso existem essas recomendações clínicas para fazer uma avaliação mais cuidadosa, mais aprofundada, pedir experiências, né, e relatos reais dessas experiências e envolver-se sempre que possível mais pessoas nesse rastreio diagnóstico, para que essas mulheres possam ter uma resposta e ter uma melhor qualidade de vida. O que essas mulheres mais precisam é de apoio, e havendo um diagnóstico de autismo, o que essas mulheres mais precisam geralmente, além das terapias para desenvolvimento de habilidades, é cuidado e apoio para sua saúde mental. Então é muito importante que a gente não invalide
as dúvidas que essas mulheres trazem, que a gente não invalide a suspeita de um diagnóstico de TEA, ainda que após a investigação essa hipótese possa não se confirmar. É importante que a gente valide o sofrimento, que a gente valide a dor, que a gente valide a dúvida, para que essas mulheres se sintam acolhidas e, tendo elas o resultado diagnóstico que for, elas trabalhem então seu autoconhecimento e no cuidado da sua saúde mental. Bom, gente, então é isso, eu vou ficando por aqui. Autismo em mulheres é um assunto muito complexo, muito extenso, eu sei que a gente não conseguiu abordar tudo aqui nesse vídeo, mas se você gostou, curte, compartilha, deixa a sua dúvida aqui, a sua pergunta aqui embaixo, quem sabe não seja pra gente uma sugestão pra gente continuar falando desse tema e fazer um próximo vídeo pra vocês. Até a próxima!